E nesse instante chega o técnico Tite para conceder a entrevista dele após esse empate contra o Flamengo em 0-0. O Inter caiu uma posição na tabela de classificação, agora é quarto colocado. O assessor de imprensa José Evaristo Villa-Lobos informando sobre a programação do Inter amanhã, porque o Inter também amanhã viaja para o Chile, onde enfrenta a Universidade do Chile pela Copa Sul-Americana. Vamos à entrevista do técnico Tite. Ô, Tite, você acha que pela forma como o jogo se apresentou, as condições do gramado e aquilo que todo mundo viu que não tinha condição nenhuma de jogar futebol, o torcedor foi injusto contigo hoje quando você foi vaiado nas substituições? E em cima dessa resposta eu gostaria que você aproveitasse para explicar as substituições, especialmente a do Tyson e do Andrezinho. Eu tenho respeito pelo torcedor, aquele que apoia, aquele que compreende, aquele que vaia. A grandeza do meu trabalho e pessoal, ela sempre me permite o respeito. As substituições, primeiro, 2 jogadores terminais, num campo onde construir estava difícil, ter 2 jogadores terminais, para quê? Para uma bola parada, para uma oportunidade ter, e aí o Edu, goleador, e o Alexandre, goleador, para essa situação, porque a jogada de condução e de penúltima, que era normalmente a do Tyson, estava muito difícil de executar. A outra substituição foi do Andrezinho, para ter um jogador que finaliza bem de média distância, o Marquinhos, que é também um penúltimo atacante, para ganhar esse poder e essa jogada de criação, mas também não abriu nenhuma possibilidade de finalização dele de média distância ou de bola parada, que também é característica dele. Mas pelo que se desenhava o jogo, não era uma partida para ser definida justamente na bola parada, Tite? Exato, por isso que o Marquinhos também tem essa qualidade, por isso que o Kleber também bate muito bem. Então eu estava substituindo por um outro jogador que também tem boa bola parada. Gostaria que você falasse sobre a opção que você teve pelo Maicon, que foi totalmente prejudicada, né, pelas condições do gramado. Mas por que o Maicon, desde o início da partida, por que você teve essa opção? Volante de maior virtude de marcação, para a primeira função, para liberar Sandro, para liberar Guinazu numa ação mais ofensiva. E não botar 3 zagueiros, porque quando tu bota 3 zagueiros, tu pega o adversário que joga com meias, zagueiros vão ter que fazer a função de meio campista, e às vezes isso cria problema, como aconteceu em outros jogos. Tite, você já está pelo menos no caminho, é claro que ainda não deve ter encontrado, mas no caminho para justificar, encontrar os motivos da queda técnica do Inter? Não justifico, só tento fazer com que a equipe volte num padrão que ela se encontrou e se criou esse padrão de vitórias, e por vezes com a vitória, com os resultados e jogando bonito. Nós criamos esse nível de exigência e estamos atrás dele. E por que caiu tanto, Tite? Porque também tem adversário, porque também tem saída de atletas, porque também tem reengrenagem de equipe. Mas eu também não quero falar bastante, porque eu não quero justificar, mas tem N situações de reformulação de grupo, de ajustes de equipe, de jogadores que saem, de jogadores que entram, com características diferentes. Às vezes uma pequena característica de um atleta, ela interfere no conjunto da organização da equipe. Diferença para o líder Palmeiras, ela foi ampliada de 6 pontos, né? O Inter está atrás 6 pontos do Palmeiras. O foco, o objetivo é o título do Campeonato Brasileiro. O título está em aberto. Em que momento você acha que pode acontecer uma reversão, que o Inter possa buscar o líder Palmeiras? Em que momento da competição, Tite, faltando aí 12 rodadas? O título está aberto e para mim deva se definir nas últimas 5 rodadas. O nosso objetivo é melhorar o desempenho para que a gente consiga permanecer próximo ao líder, para nas últimas 5 rodadas ter condições de disputar o título, e esse é o objetivo, o título. Tite, em função da queda de rendimento, dos adversários que estão abaixo do Inter estarem encostando, e a distância do Palmeiras, a prioridade ainda é título, ou primeiro garantir essa vaga na Libertadores, que a gente dá para ver que está começando a ficar difícil também? Direto, permanecer no G4 até as últimas 5 rodadas. Na últimas 5 rodadas define-se o título, para ser bem direto na pergunta. E para isso, crescer o desempenho técnico da equipe também. Tite, no meio dessa busca por uma recuperação no Brasileiro, tem a Sul-Americana, que com o jogo, uma viagem cansativa, que pode complicar, mas o Kleber alertava antes que também pode ajudar, como ajudou a Copa Suruga. Você tem uma preferência já estabelecida para esse jogo contra a Universidade de Chile, se vai com titular, se vai com reserva? Nós temos amanhã uma reunião, inclusive uma avaliação de todos os atletas, para que a gente possa
encaminhar o nosso procedimento. Mas ele tem essa característica. Ele pode nos retomar, possibilitar retomada de confiança, como pode prejudicar também. O jogo tem essa característica. Tite, você já tinha falado nisso, de permanecer entre o G4 para depois tentar atropelar nas últimas rodadas. Mas não está muito perigosa essa estratégia, já que o Inter estava em segundo no campeonato, hoje é o quarto e os adversários estão chegando cada vez mais próximos? O meu objetivo é ser primeiro, disparar 10 pontos de líder, 15 Uma vez eu respondi para você, disse assim, se der para pegar a oportunidade agora e ficar em primeiro, se fica em primeiro. Eu nunca desconsiderei essa possibilidade e vejo ela real. Agora vejo também que o campeonato vai ser decidido nas últimas 5 rodadas. Mas gostaria de estar em primeiro, pode ter certeza disso. Tite, você achou justas as vaias? O torcedor se manifestou mesmo sabendo que hoje era difícil de jogar. Você acha que as vaias são em função do acumulado dos últimos 4 jogos? Você entende as vaias do torcedor? Entendo, compreendo, respeito. Sinto, como ser humano sinto, mas entendo, compreendo e respeito. O Inter vendeu bem, e com todo o respeito que você tem com todos os atletas profissionais, vendeu bem e não repôs a altura? Quando eu fui campeão gaúcho invicto, e aí eu coloco na primeira pessoa, e passamos 7 Grenais invictos, aí estava tudo bom. Quando eu fui campeão da Suruga, tá tudo bem, peças de reposição de qualidade. Quando fomos campeões da Sul-Americana, remontamos uma equipe durante a competição, não deu... Eu não sou oportunista de estar falando agora. O Internacional faz um trabalho, tem que vender atletas, há necessidade, por vezes há um interesse de atletas, o caso do Magrão foi específico. Magrão tinha interesse, me procurou, disse, professor, é da minha vida. Eu disse, tu me libera? Eu digo, não, tecnicamente nós não te liberamos. Só para que as pessoas, só para que o torcedor do Internacional entenda também. Então, aí o cara começa a dimensionar, é da minha vida, eu vou fazer contratos de 3 anos, vou fazer 31 anos. Eu vou. Como é que tu vai interagir em cima disso, por exemplo? Então, essa busca, essa troca, essa grandeza internacional de buscar e estar sempre reformatando a equipe e chegando em títulos é grandeza. Então, eu não vou ser, vou eu me esconder aqui atrás, saiu fulano, o Internacional vendeu ciclano. Não. O Internacional é grande na sua essência e eu tenho que saber absorver esses momentos de crítica. A gente viu hoje pela manhã o Juliano jogando muito bem pela Seleção Brasileira Sub-20. Se você pudesse escolher, Tite, no momento de liberar um dos dois, o Sandro ou o Juliano, você escolheria a liberação do Sandro para que ele ficasse contigo ou o contrário que aconteceu, o Juliano, até pelo momento que ele passava no teu time? É boa pergunta e difícil a resposta. É boa pergunta e difícil a resposta, difícil responder, difícil. Tite, para o Inter, seria melhor que o jogo não tivesse acontecido hoje, dadas as circunstâncias do gramado? Não, eu vou dizer em relação, eu vou me colocar à parte, eu não sendo técnico internacional, eu vou me colocar agora como um ser humano, como professor de educação física, como um ex-atleta. É um crime o que aconteceu hoje. Ainda bem que as duas equipes, elas foram de uma lealdade extraordinária. É um crime jogar Flamengo e Internacional nas circunstâncias que aconteceram. Um atleta que erra um tempo de bola, e a gente sabe o que é isso. Que todos nós, e quem está me ouvindo, já jogou pelada. Tu embala com velocidade uma jogada e tu não consegue travar, tu rebenta o cara no meio. E aí tu rebenta um Heller no meio, tu rebenta um Alexandre no meio, um Tyson no meio, que prejuízo ele vai te dar? Tu rebenta um Adriano, um Petkovic, um Álvaro, que prejuízo dá? E isso aí estava muito à mercê. E eu estou falando aqui a margem do resultado. Não foi de derrota, não estou falando como... calma, tem que ter um bom senso. Era impraticável hoje. Era tu encontrar uma bola parada, um erro defensivo e encontrar um gol. Fazer 1-0 e quem faz o primeiro ganha. Esse era o jogo. Tá aí a entrevista do técnico Tite. Amanhã os jogadores se reapresentam. Quem não jogou treina pela manhã e quem atuou os 90 minutos treina à tarde e à noite a viagem para Santiago do Chile.